Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E conheça a sociedade dos punhos justos e harmoniosos nesse Nerdologia sobre a revolta dos Boxers. A revolta dos Boxers foi um movimento anticolonial e contra influências estrangeiras ocorrido na China na virada do século XIX para o século XX, que motivou uma aliança mundial para interferir no país e deixou cerca de 100 mil mortos. Nas últimas décadas do século XIX, a China era governada pela dinastia Qing, que chegou ao poder em 1644. No final do século seguinte, no auge do seu poder, a China Qing era um dos maiores impérios da história, governada pelo imperador Qianlong, além de ser um importante centro comercial e produtivo, exportando produtos como seda, chá, corantes, papel, pólvora e porcelana. Em apenas algumas décadas, entretanto, a China estava enfraquecida e sofria cada vez mais com interferências feitas por potências, especialmente europeias. Esse processo começou com as Guerras do Ópio, em 1842 e em 1856, que já vimos aqui no Nerdologia, quando os britânicos derrotam militarmente o Império Qing, exigindo os territórios do Porto de Hong Kong, além da autorização do comércio de ópio na China. O consumo recreativo do ópio causava grande dependência e era visto como algo que afetava negativamente a sociedade chinesa. As guerras do ópio também iniciaram o período dos tratados desiguais, acordos diplomáticos que não prevêem reciprocidade, em que apenas um lado faz concessões. Começando em 1842, foram impostos 19 tratados desiguais aos chineses, que foram obrigados a abrir seus portos para o comércio com europeus, com os Estados Unidos e com o Japão. A China também fez concessões territoriais, cedendo a Manchúria Exterior, o território onde fica a atual cidade de Vladivostok, para o Império Russo. A monarquia Qing também foi obrigada a aceitar missionários cristãos estrangeiros e garantir a proteção aos que se declaravam cristãos no país. Inclusive, um dos estopins da Segunda Guerra do Ópio foi a execução de um missionário católico francês. Todas essas derrotas e o que era visto como influência estrangeira nos costumes chineses causaram uma intensa onda de descontentamento, especialmente entre homens jovens, que viam nas ações estrangeiras a causa de problemas como pobreza e desemprego. Esses homens jovens chineses passaram a se organizar em grupos para resgatar tradições chinesas, especialmente na zona rural da região nordeste da China. Esses grupos remontavam ao século XVII e são definidos como populares marciais, já que parte importante desse resgate de tradições chinesas envolvia a prática de artes marciais, o que hoje é chamado pelos ocidentais de Kung Fu, e na época os britânicos chamavam de boxe chinês. Daí esses jovens serem chamados pelos europeus de boxers. Na China, eles se chamavam de punhos justos e harmoniosos. Além das artes marciais, esses jovens chineses praticavam exercícios de calistenia e rituais conduzidos pelo Jintong, uma expressão tradicional chinesa de espiritualidade que envolvia a invocação de divindades por um lutador, que resultariam em força e imunidade sobrenaturais, incluindo uma suposta invulnerabilidade a armas de fogo, por exemplo. Os grupos marciais perseguiam os cristãos, não apenas os missionários, mas também os chineses que se convertessem, com acusações de que tanto isso era uma traição, quanto como alegações de que criminosos se passavam por cristãos em busca de proteções legais. Na década de 1890, as tensões entre chineses e estrangeiros aumentaram ainda mais. Em 1895, a China foi derrotada pelo Japão, perdendo a ilha de Taiwan, outras ilhas e a Coreia tornando-se um protetorado japonês. A derrota enfraqueceu muito a dinastia Qing, vista como incapaz de modernizar e proteger o país, ainda mais em contraste com o Japão. A perda da Coreia foi vista como uma humilhação nacional, causando descontentamento popular. 2 anos depois, em novembro de 1897, um dos grupos populares marciais, chamado Sociedade das Grandes Facas, atacou uma missão cristã alemã, matando 2 padres. O Império Alemão, em represália, enviou uma esquadra para a costa chinesa e exigiu uma série de concessões. Reino Unido, França, Rússia e Japão aproveitaram a situação e também exigiram concessões dos chineses. O ano seguinte foi ainda mais tenso, com mais episódios de ataques contra missionários até a Batalha de Senlu, em 18 de outubro de 1898.
Os grupos chineses, agora organizados sob o nome de Exército Unido em Retidão, usando especialmente armas brancas e o slogan Apoie o Tsing, destrua os estrangeiros, atacaram um templo chinês que foi convertido em igreja cristã. Eles foram derrotados por tropa Tsing, naquele momento agindo sob a premissa de que reprimiam um grupo fora da lei. Nos meses seguintes, grupos chineses realizaram ataques contra missionários, contra cristãos chineses e atos de sabotagem, como destruição de telégrafos e de ferrovias construídas pelos europeus. O comportamento do governo Tsing mudou em janeiro de 1900. Existia uma disputa interna à monarquia chinesa. De um lado, os setores reformistas liderados pelo imperador Guangxu. Do outro lado, setores anti-reforma liderados pela imperatriz Cixi, tia do imperador. Ela foi a figura mais poderosa da política chinesa por cerca de 50 anos. Inicialmente, ela era concubina do imperador Tianfeng e mãe de seu sucessor, Tongji, daí o título de imperatriz, habitualmente acrescido de viúva. Cixi passou a apoiar os grupos marciais, legalizando suas atividades, desejando usar os mais de 100 mil boxers contra os estrangeiros. Isso encorajou as ações dos grupos marciais, que passaram a agir de forma mais violenta e ousada contra os estrangeiros. No dia 30 de maio, diplomatas europeus em Pequim solicitaram que soldados de seus países pudessem protegê-los. No dia 5 de junho, os Boxers destruíram as linhas ferroviárias de Pequim, cercando a capital, onde estavam as embaixadas estrangeiras. No dia 10, foi oficializada a Aliança das 8 Nações, 6 potências europeias, mais os Estados Unidos e o Japão, que criaram uma força expedicionária com mais de 50 mil soldados e 54 navios para intervir na China. No dia 11, um secretário da embaixada japonesa foi morto por soldados chineses. No mesmo dia, soldados alemães executaram um menino chinês, causando revolta e a invasão de Pequim por milhares de boxers, que destruíram diversas igrejas e forçaram basicamente todos os estrangeiros a buscarem refúgio no chamado Bairro das Legações, dentro dos muros onde ficavam as embaixadas. No dia 17, tropas das 8 nações tomaram fortes chineses para permitir o desembarque de tropas e deram um ultimato à imperatriz, de que a China deveria entregar controle total do governo à aliança. O governo chinês recusou e oficialmente declarou a expulsão dos estrangeiros no dia 19 de junho e que suas tropas apoiariam os grupos marciais. O embaixador alemão exigiu ser recebido pela imperatriz e, ao sair do Bairro das Legações, foi morto. Os estrangeiros, então, recusaram sair do bairro sob escolta chinesa, exigindo uma escolta armada estrangeira. O dia 20 de junho marca o auge da crise da revolta dos Boxers, quando o Bairro das Legações foi totalmente cercado. Por quase 2 meses, 409 soldados estrangeiros resistiram ao cerco de dezenas de milhares de Boxers, até a chegada da principal coluna de tropas das 8 nações a Pequim em 14 de agosto. As tropas das 8 nações derrotaram os chineses e pilharam a capital Pequim, com a fuga da imperatriz para a região oeste do país. Todo homem chinês capturado foi executado pela aliança e, em 7 de setembro de 1901, o protocolo Boxer foi imposto à monarquia Tsing, com a execução de funcionários que tivessem apoiado os grupos marciais, autorização para a residência de tropas estrangeiras em Pequim e o pagamento de 19 mil toneladas de prata em indenização pelos próximos 39 anos. Cerca de 100 mil pessoas morreram, incluindo cerca de 30 mil cristãos chineses. O movimento Boxer, embora derrotado, serviu para mostrar aos europeus que uma tentativa de particionar e colonizar a China seria extremamente custosa e que sem os Tsing, o país poderia cair em guerra civil. Estudada até hoje, a rebelião Boxer é vista sob diferentes prismas pelos chineses, desde heróis anti-imperialistas até meros grupos criminosos. Lembra que esse vídeo é um recorte, claro que muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre Ted Kaczynski e Unabomber, comentaram que o experimento ao qual ele foi submetido na universidade era parte do MK Ultra. Esse foi um projeto secreto dos Estados Unidos que consistia em experiências ilegais em pessoas com o objetivo de desenvolver técnicas de controle mental, algo popularmente chamado de lavagem cerebral. Embora o projeto tenha sido revelado ao público em 1975, pouco sabemos de seus detalhes, inclusive se o projeto que o Unabomber foi envolvido era ou não parte do programa. Também comentaram que a tela sobre a prisão de Kaczynski mostra o ano 1966, quando deveria ser 1996. Pedimos perdão pelo vacilo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, ative as notificações de nosso canal para conhecer mais sobre a China e até a próxima!